Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos ainda na série de parábolas de Jesus. Tem muitas, não vou gravar todas, mas já tem acho que quase 20 parábolas aí para você assistir. E agora a gente vai falar sobre vinho novo, né? A parábola do vinho novo. Eu vou ler o contexto, a gente vai ler em Marcos 2, mas essa parábola também tem em Mateus 9 e em Lucas 5, tá? Então, Marcos 2, versículo 18 diz assim: Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então, os discípulos que seguiam João Batista e os fariseus, que eram um grupo dos judeus, né, jejuavam. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhes perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não? Fizeram uma comparação, tá? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Não podem enquanto os tem consigo. Então pensa, estão numa festa, Jesus é o noivo, né? Tava com eles ali, o cara ia estar numa festa, num banquete, aprendendo coisa de Deus, tudo mais, parar para jejuar? Não, né? Continuando. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado e nesse tempo jejuarão. Entendendo que existe um contexto, a gente pode estudar com profundidade um dia sobre jejum, mas eu quero dizer para você, agora nesse contexto a gente vai aprender a parábola. Então, existia o jejum, era um ritual. A semana passada, o último vídeo que a gente postou, a gente falou também sobre o fariseu que falava assim: eu jejuo 2 vezes por semana. Volta lá pra ver aquele vídeo, depois pode vir aqui ou termina esse e volta lá, se você não assistiu. Daí Jesus continuando, agora ele começa a contar a parábola, tá? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Ao fazer isso, o vinho arrebentará a vasilha e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Nossa, eu estudei bastante isso e eu vou falar uma das aplicações que a gente pode aprender nessa parábola, tá? Então ele ilustra aqui, Jesus ilustra duas coisas. A gente vai falar a parábola do vinho novo, mas tem também do remendo, né? Vamos falar assim, o que existe aqui? Existia uma roupa que estava rasgada, Jesus ilustra essa historinha, um exemplo físico para ilustrar exemplo espiritual. Isso é o principal foco das parábolas. Existe uma roupa que estava rasgada e a pessoa vai lá, pega um remendo novo e põe um quadradinho na roupa, né? Eu lembro de quando eu era criança, tinha festa junina e daí punha um remendinho lá, né? Mas tá bom, porque a gente normalmente não remenda roupa, né? Hoje em dia tem muita variedade, a gente compra roupa. Mas vamos pensar nesse contexto. Existia uma roupa que estava com um defeito, estragada, alguma coisa, rasgou, a pessoa põe um remendo novo. Só que o remendo novo ia acabar estragando mais ainda. Estragando, rasgando mais a calça. Então não se põe um remendo novo numa calça velha, numa roupa velha. Mas também não se pode colocar um vinho novo numa vasilha velha. Por quê? O vinho, ele acaba... passa por um processo de fermentação, né? Existia as vasilhas de couro, como se fosse um saco de couro, que eles colocavam o vinho, só que se o couro era novo, ele tinha uma certa expansão, uma certa elasticidade. Com o vinho novo no saco, vamos falar, no saco de couro, o vinho fermentava, vamos falar, crescia um pouquinho, né? Se dilatava e também o material, o saco de couro também se dilatava. Mas se você pegava um saco de couro velho e punha um vinho novo, ele já não tinha mais elasticidade, não combinava aquilo. Tá bom, a gente não tá aqui para falar de saco de pôr vinho e nem de roupa. Jesus não quer ensinar sobre costura aqui nesse caso, né? E nem de como fazer vinho. Mas para que ele contou sobre isso? Para que ele ilustrou? Ele fala do fariseu, ele está comparando. Os fariseus, eles tinham a prática de jejum. No vídeo passado a gente falou sobre, eles se gabavam, nós fazemos isso. Eles faziam isso não exatamente de coração, eles faziam pelo ritual que deveria ser feito. Só que os discípulos, eles estavam aprendendo coisas novas com Jesus. Você lê a diferença, Jesus, os evangelhos, ele vai falando assim, os caras entendiam de um jeito, mas na verdade é isso que é para fazer.
Jesus vem ensinando coisas novas, o vinho novo, a nova aliança, que não era mais aliança do Velho Testamento, era nova aliança, por isso que tem Velho Testamento e Novo Testamento. Novo! Jesus quer ensinar coisas novas, quer nos dar uma vida nova. As coisas que ele ensina não dava para ser, não dava e não dá para ser praticado por quem vive uma vida ritualística, entende? Que acha que você ir uma vez na igreja, você pagou seus pecados daquela semana, entendeu? Não tem como combinar uma vida ritualística, espiritualmente falando, ou fisicamente falando, com as coisas do ensino de Deus. Não combina. Não dá para você querer ficar remendando, ter uma vida ritualística e viver de acordo com a palavra de Deus. Não dá. Sim, nós temos práticas espirituais de leitura e oração, mas às vezes aquela vida de você fazer porque alguém falou que você tem que fazer isso, essa regra. A Bíblia é muito mais do que regras em si, é um coração novo. Por isso que ele dá o exemplo. Coloque-se o vinho novo num compartimento, vamos falar, num saco de couro novo, numa vasilha de couro nova. Tudo tem que ser novo. Os ensinos de Jesus nós conseguimos colocar em prática se a nossa vida realmente, nós morremos para aquela vida velha e nascemos para uma vida nova. Nós precisamos nos tornar uma nova vasilha para receber o novo de Deus e novas maneiras de servir a Deus. Aquelas coisas lá não combinam mais com essa. Porque as pessoas que vivem numa prática ritualística só de religiosidade, só, independente da religião que você vai, não estou falando de uma ou de outra, mas se vive só uma prática, eu preciso ir na igreja, mas sem ser de coração. Não adianta. E não dá para ficar querendo colocar coisa nova nisso aqui, não vai dar certo, vai ser pior ainda. Deixa para trás a vida velha. Deixa aqueles hábitos que você fazia só sem pensar, porque alguém te mandou fazer. Venha para o novo de Deus. Jesus fala em João 3 para Nicodemos, é necessário para entrar no reino de Deus. O Nicodemos pergunta, como que eu faço para herdar a vida eterna? É necessário que você nasça de novo, que você mude de vida. Precisa que você seja uma nova vasilha para receber o vinho novo de Deus, entende? Precisa que você nasça de novo. Deixa as práticas velhas, não queira viver nas práticas velhas e anexar alguma coisa de Jesus, não vai dar certo. Deixa para trás aquelas coisas que às vezes você aprendeu que não está na Bíblia. Veja na Bíblia, leia na palavra, pensa no que você pratica na sua vida. Será que isso está de acordo com a palavra de Deus? Às vezes você não sabe onde se encaixa isso, porque você não lê a Bíblia, né? Deixa para trás aquilo e tome uma vida nova. Aqui ele não está falando que os discípulos não vão jejuar, né? Não. Né? Até no Novo Testamento, em Atos, fala que a igreja jejuava e Deus falava com eles também nesse momento, mas aqui está falando das regras velhas. Deixa as regras velhas para trás, que muitas vezes não tem sentido. Deixa o velho, não desprezando o Velho Testamento, mas deixa o Velho Testamento para trás. Agora é Novo Testamento, agora é graça, não é mais lei. Você não é salvo por obedecer regras. Você é salvo pela graça de Deus, mas não use a graça. Paulo fala em Romanos principalmente, não use a graça para fazer o que você quiser da sua vida. Receba o vinho novo e faça as coisas de Deus conforme, com uma nova visão, vindo de dentro de coração. Não só exteriormente, mas que seja de coração. Existem práticas espirituais que você vai fazer, mas que seja de coração, agora com uma nova visão, com uma nova profundidade. Entende isso? Não fale só coisas decoradas, ou tenha rituais durante o ano, faça isso, faça aquilo, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo. Não, viva uma vida todos os dias diante do Senhor, fazendo a vontade dEle. Não são regras que Ele quer que você obedeça em si. É de coração primeiro. Daí você vai passar, sim, como gratidão, servi-lo e inspirar e ser como Ele. Receba o vinho novo, mas seja, antes de tudo, uma vasilha nova. Deixa para trás que aquilo lá que são regras, passa a viver uma vida verdadeira com Jesus. Seja uma vasilha nova, deixa a vida velha para trás, começa a viver uma vida nova com Jesus. Deixa a vida de ser escravo do pecado para trás também e passa a viver uma vida nova com Jesus.
Em 2 Coríntios 5,17, fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e Deus fez tudo novo. Seja uma vasilha nova de Jesus. Se quer arrumar um tema para essa pregação, seja uma vasilha nova de Jesus. Que o Espírito Santo continue te dando sabedoria para entender e colocar em prática o que nós temos aprendido aqui. Que você realmente possa ser discípula de Jesus, ser uma cristã verdadeira. Que você leia a Bíblia, que você medite, que você se esforce para buscar em Deus e colocar em prática da sua vida. Ó. Curta, comenta, compartilha esse vídeo também. Ó, um abraço bem apertado e até o próximo vídeo.